Bem, boa tarde a todos. Tá? É com satisfação que eu estou aqui para conversar com vocês sobre o tema, né, que eu venho trabalhando já há alguns anos, né, e que eu considero desafiador, né, esse tempo da produção orgânica, da agroecologia aqui na Amazônia. Então, para isso, eu estou trazendo aqui algumas considerações, né, fotografias, experiências que foram coletadas ao longo de algumas visitas em campo, junto com outros profissionais, né, técnicos, agricultores e outros pesquisadores, em algumas propriedades. Né, são as propriedades, algumas aproximadamente 13 propriedades, né, exclusivamente na área de assentamento. Né? E os agricultores são membros da Associação dos Produtores Orgânicos do Amazonas. Né? Nessa apresentação aqui, eu escolhi selecionar somente essas áreas pelo fato de as áreas mais próximas de Manaus, na região periurbana, já tem uma configuração muito diferente, até pela entrada de capital, né, que esses agricultores têm. Então, aí eu estou trazendo para essa área. Então, as fotografias e as visitas foram feitas no projeto de assentamento Tarumã-Miri e no projeto de assentamento Água Branca, né, ambos na região de Manaus, na região rural. E eu considero, né, esse tema como desafiador, né, porque a gente vem trabalhando há algum tempo e nós estamos querendo ver bem embasado, né, cientificamente, né, e socialmente, mas nós queremos ver ele crescer, compartilhar, e para isso a gente se depara com algumas dificuldades. Né, então, por isso, ele é realmente desafiador. Bem, esse trabalho, né, que nós estamos realizando, na verdade é uma equipe, tá? Uma equipe. Ela tem um financiamento para a gente poder ir a campo, para a gente poder realizar nossas ações. Né? O financiamento ele é oriundo, né, do PLANAP, o Plano Nacional de Produção Orgânica e Agroecologia, né, que foi lançado em 2012 e que em 2013 se desdobrou em alguma aplicação de recurso. E aí um dos editais foi direcionado para as universidades para submeter propostas, né, de núcleo de estudo em agroecologia. E dentro da universidade, né, isso se configura como um projeto de extensão, né, onde a gente oferece para os estudantes, né, inseridos nesse projeto, as oportunidades para ter uma experiência, uma vivência com a realidade, os ambientes, né, rurais, em que, em alguns casos, é difícil o estudante ter essas oportunidades. Então, é nesse contexto que eu estou trabalhando isso, né, dentro da UEA. O financiamento foi repassado pelo CNPq, mas o recurso, né, ele vem do Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Secretaria de Agricultura Familiar, né, financiando os núcleos no Brasil. No Amazonas são 2 núcleos, né, um aqui em Manaus e o outro é um Maitá pela UFAM. Tá? Você tem que apertar só. Acredito que a gente vai iniciar e a gente vai terminar na feira, né? Na feira da Puã. E eu lembro do meu colega Márcio Menezes, né, que faz parte do grupo, e aí, às vezes, ele pergunta assim, qual é o ponto comum entre todos nós aqui, né? E aí surgem várias respostas, porque, na verdade, são muitos, né, os pontos comuns. Mas um dos pontos comuns é nós sermos consumidores, né? Então, é uma abordagem que todo mundo tem a possibilidade de sentir, de experimentar, né? E aí, então, nós iniciamos realmente com essa Feira da Puã, que já faz alguns anos, né, que está sendo desenvolvida, né? E é uma feira, a única feira em Manaus totalmente orgânica, né? E aí nós estamos aos poucos, né, conhecendo ela,
os agricultores, né, atuando para melhorar algumas coisas, né, dentro também dos interesses, do contexto dos agricultores, né? Então, por isso que nós chamamos que é uma feira não convencional. E realmente é desse jeito que a gente, quando nós referimos a essa feira, é desse jeito. E não é por um motivo só, não, são vários motivos, né? É claro, os produtos que ali se encontram, a maneira como são feitos os produtos, os consumidores não são nada convencionais, são muito fiéis, 6 da manhã já, alguns deles já estão aqui, qualquer idade, e realmente a maneira também, as relações, né? As relações e as atividades que ali estão acontecendo, sendo que nós enxergamos que isso, almejamos que isso cresça cada vez mais, que ainda seja ainda mais agradável, realmente, que as pessoas vão lá nessa feira realmente porque querem ir. Né? Porque querem ir, por quê? Por vários motivos, né? Que toca a identidade, entre outras coisas. Então, é dali que nós vamos iniciar, tá? E aí a gente vê o que tem por trás dessa feira. Sendo que nessa feira, a maioria dos produtos são hortaliças, né? Hortaliças e pouco, né? Um pouco de frutas, né? Da região, mas o forte mesmo são as hortaliças, né? E aí, dentro desse contexto, nessa feira, né, dessa feira, aí o que a gente encontra nessa feira? Né? A gente encontra, claro, alguns produtos, vamos dizer assim, bem convencionais, né? Couve, alface, né? Mas a gente vai encontrar também algumas outras pratas não convencionais. E esse trabalho, né? Ele é o fruto realmente de uma dinâmica, né? De algumas ideias, de algumas ações, né? Não é ali por acaso a gente reconhece o trabalho feito, né, pelo professor Vadeli, feito também pelo Museu da Amazônia, mas eu acredito que a partir dali já saiu mesmo daquele âmbito, já tá para todos, né? Então, o que a gente pode encontrar, né? Taioba, o cariru, né? A vinagreira, aqui como que é o nome? O jambu, né? E o ariá, embaixo. Sim? No Ministério da Agricultura, no pátio da Ministério da Agricultura, tá? No sábado. Então a gente tem alguns produtos realmente que em outro lugar a gente não encontra. E eu fiz a experiência de ir numa outra feira e de perguntar sobre a taioba, sobre o ariá, e realmente até os agricultores. Que é isso? Não falei nada, mas realmente, se a gente for ver nas outras feiras, é realmente as mesmas coisas, mesmos produtos, né? Maxixe, quiabo, couve, né? Mas enfim, claro que corresponde a um mercado, né? Mas então são ofertados lá, tá? E dentro de uma certa proporção, encontra-se consumidores, né, que já colocaram isso no seu cardápio, né? O caso do ariá é muito interessante, né? Mas assim, eu não vou me detalhar em nenhuma delas, tá? O meu objetivo é mais assim, trazer informação sobre os sistemas, né? Como que são essas propriedades, onde produz realmente uma diversidade de hortaliças capaz de atender realmente as pessoas que vão na feira e que querem comprar diferentes produtos, né? Dentro desse contexto. Mas o ariá é interessante, entre outros, né? Porque quando foi um colega que me relatou isso, mas realmente aconteceu, né? Houve um programa de televisão que mostrou o ariá com o grande chefe, né? Como que faz e tal. Aí no dia seguinte todo mundo queria o ariá. Interessante, né? Então realmente há muito ainda para ser feito nesse uso, realmente uma coisa bem interessante. Então tem essa diversidade de produtos, né? Convencional, não convencional.
Aqui nós temos o Cubi ali atrás, então todos juntos e então dentro de uma certa proporção todos apresentam essa característica, né, de ter produtos convencionais, né, que tem uma saída muito boa e alguns outros, né, numa proporção mais variável, né? Isso ocorre lá. E nós fizemos um levantamento. Tem que apertar forte, né? Nós fizemos um levantamento sobre a diversidade de produtos com enfoque nessas não convencionais, né? E a gente fez, conseguiu, dentro dos meses de novembro e dezembro, que a gente fez esse levantamento, mas ele não está completo, porque nós teríamos que ter um acompanhamento, né, constante, é muito dinâmico, e acredito que isso também é uma das características dessa feira, né? Mas então, nos meses de novembro e dezembro, que nós levantamos na Bedroega, o Cariru, o Espírito na Fase Amazônica, o Jambu, Orapronó, Taioba, Pinagreira. Essas são as folhosas, né? Cada um com suas características singular, né? Interessante. Os frutos do cubio, que é do metro, as raízes do ariana, que nós vimos anteriormente, e o tubérculo, né? O cara de espinho, o cara do ar também, dependendo da época, a gente encontra, além, claro, dos produtos que não pode faltar, né? Que é a macaxeira, né? O girimum, vários tipos de girimum também. Né? Então, é isso. E como falava uma professora que veio aqui fazer uma palestra no momento, dizendo que ela vai na feira e ela realmente está em busca daquilo que realmente ela não conhece, né? Para experimentar, então realmente isso é diferente, né? Mas ele traz muitas informações interessantes. Bem, a partir dessa feira, né, para ver o que tem, né, nas áreas de agricultura. E então nós fomos a campo, né, com a nossa equipe. Aqui tem o Márcio Menezes, aqui presente, a Ciciane, que é estudante da UEAC Verde, e outros colaboradores, né, indo para o campo, fazendo essa troca de experiências, né, assim, indo realmente com o objetivo de dialogar, não é nada assim, de fiscalizar, nem propriamente dito assim, pesquisa, né, científica, mas mais uma abordagem, um diálogo, um interesse em comum, né, que nós temos aqui durante essas visitas. Né? E nós também, nessa visita de campo, tá, não posso deixar de citar, nossa equipe do NEA, tem a Jussara Góes, a Carla Caliano, que está aqui, a Luziana Mendonça, a Marta Aires, os professores da UEAC sempre apoiaram a gente, a Edina Lara e o Fábio Vassini, né? Esse é o grupo permanente do NEA, ou o CIS é o professor, então sempre estamos conversando. E aí, nas visitas ao campo, nós temos o apoio da Apoa, da Curso da Apoa, que é o Raimundo Moura de Carvalho e o Antônio Vara aqui nessas fotografias. E a presença deles nessas visitas é fundamental, porque dentro da associação, né, de produtos orgânicos, e da maneira como ela está sendo cadastrada para poder fazer a certificação, estão sendo feitas visitas, eu diria assim, sistemáticas, né, dos agricultores já há um tempo, fiscalizando. Então, o objetivo mesmo é fazer uma visita a cada 6 meses. Mas eu posso dizer para você que não é nada fácil. Ou seja, esses agricultores sair, que no caso eles se dispõem, aí tem habilitação, se dispõem aí, tem interesse também, se dispõe aí, sair da sua propriedade para fazer a visita dos outros. Então, assim, não é tão simples, né, mas realmente a experiência deles é fantástica. Então, isso significa que quando nós chegamos nas propriedades dos agricultores, nós já estávamos junto com outras pessoas que já tinham ido, já viram, né, ao longo do tempo essa propriedade, o que melhorou, o que não mudou, o que piorou. Então, nós estávamos assim, com esse apoio, né, muito importante, para a gente chegar com tranquilidade, porque a gente sabe que uma propriedade agrícola, né, é muito complexa. Né?
Bom, e aí nós também temos os colaboradores, tá, da Rede Marinha de Agroecologia, aqui o Ajude Agroflorestal da Embrapa também, na área da ambiental. Também são algumas outras oportunidades que nós temos, junto com outros colegas, de gente ir para campo, a gente conhecer mais a realidade e para a qual nós temos que ter várias abordagens, né? Tanto a abordagem, vamos dizer assim, familiar, né? E essa abordagem comunitária, né? Trabalhar com a comunidade, né? Perceber qual é a dinâmica, né? No caso aqui desse projeto coordenado pela Elisa, né? E a Ajude Agroflorestal, né? O que isso significa, né? O ajuri, o mutirão. Então, o que pode ser feito, a experiência, quais são os gargalos, como que as informações também trocadas diante desses ajuris são muito importantes. Então, é uma outra abordagem, né? Complemento, na verdade, essas visitas a campo que nós fazemos nas propriedades. E aí, a Rede Marinha de Agroecologia, então, assim, ela é composta de algumas instituições, tá? Membros, né? Membros. Esses membros tocam várias instituições públicas, né? E instituições não governamentais, né? Então, aqui estão listados, a FUAN, a Embrapa, mas eu não vou citar todos, embora todos mereçam realmente ser citados pelo apoio que está dando para a gente poder dar sequência, né? Porque não é um processo rápido. Então, nós precisamos sim do apoio das instituições, sem dúvida nenhuma, por meio das pessoas, né, dos servidores comprometidos com essa temática, né, com essas ações. E, então, dentro desse contexto, nosso estudo, né, para a gente apoiar também esses agricultores, a gente tem que conhecer, né, a lei, né, para a gente poder, até uma dos itens, né, que o agricultor ele tem que ter conhecimento daquilo que está sendo colocado na regulamentação, né, quais são as diretrizes, quais são os princípios, quais são as coisas permitidas, quais são as coisas que não estão permitidas. Então, como essa lei, ou pelo menos a regulamentação dessa lei, ela é nova, ela é recente, né, depois de 2010, né, que aos poucos foi sendo colocada, então não é nada simples. Então, o nosso grupo também vem trabalhando nisso, assim, estudar realmente a lei, a instrução normativa, ver dentro dela aquilo que a gente está usando, aquilo que a gente tem que repassar, né, para, enfim, oficinas, né, e aquilo que a gente pode se embasar, enfim. Então, nós temos essa lei, né, a lei é de 2003, depois o decreto, né, sobre essa lei, que regulamenta essa lei, dezembro de 2009, e a partir daí, cada setor, né, produção vegetal, produção animal, extrativismo, pesca, cada setor, processamento, né, teve a sua instrução normativa realmente detalhando que realmente entende, né, sendo que essa instrução normativa, ela pode ser, enfim, analisada, modificada, qualquer, enfim, tem tempos em tempos, né, sob demanda, né. Então, é isso que nós temos para a gente estudar e cruzar um pouco aquilo que a gente tem, né. Na verdade, assim, a definição que está na lei do sistema orgânico parece que está querendo colocar tudo, né, na definição, né, está querendo colocar todos os elementos, né. Então, por isso que se torna complexo, mas esses sistemas, né, eles adotam técnicas especificamente a otimização de uso dos recursos naturais e socioeconômicos disponíveis, né, e o respeito à integridade cultural das comunidades rurais. Então, assim, e dentro disso, né, assim, dentro do pilar da sustentabilidade, nós sabemos que isso engloba várias dimensões, né, ou seja, praticamente todas as dimensões biológicas, ecológicas e sociais, né? Então, realmente é um desafio, mas é uma linha que tem coerência. Então, dentro disso, nós podemos trabalhar e, enfim, ter alguns desdobramentos, né?
Então, dentro do decreto, né, que regulamenta essa lei, então, assim, rapidamente eu vou trazer assim, o que ela traz, né, dentro das suas diretrizes, né, e dentro disso para a gente refletir o que realmente, isso é um desafio para nós, tá? Nós que estamos querendo, assim, ter um produto, nós estamos querendo colher informações seguras, nós estamos tendo dificuldades. Então, essa reflexão também que eu quero compartilhar com vocês é sobre essas orientações, o que realmente a gente pode medir, né? O que a gente, mesmo sem medir, o que realmente a gente pode avaliar, o que a gente tem mais dificuldade de avaliar. Então, ele traz então esses aspectos ambientais, econômicos e sociais, né, como os requisitos gerais, né, da propriedade. Sendo que uma das primeiras antes mesmo de mostrar o que se deitar, o que se entende, o que se espera, né, de uma propriedade orgânica, né? O primeiro ponto é que realmente se considere dentro desse conceito, né? Se considera que a propriedade, né, é trabalhar a nível de propriedade, não a nível de área, né? Porque isso traria uma fragmentação que não estaria de acordo com o ecossistema, né? Então, a propriedade agrícola ela é considerada como agroecossistema. Isso em alguns biomas pode até ser, assim, vamos dizer assim, um pouquinho exagerado, né? Dependendo do tamanho da propriedade. Olha, tem só esse lote aqui, ó, para me trabalhar. Realmente. Mas, dentro das características, né, das áreas rurais, né, enfim, de assentamento, que tem a reserva legal, né, realmente isso faz todo sentido, né, e dentro da responsabilidade também ambiental comum, né, nessas áreas rurais. Então, esse conceito, né, de agroecossistema, ou seja, a propriedade é uma só, né, tendo várias conexões entre as diferentes áreas. E aí, então, dentro dos aspectos ambientais, traz como requisito, né, a manutenção das áreas de preservação permanente. Olha, no papel é bonito, né? Agora, na realidade, não é fácil você medir realmente qual é o tamanho daquela área, né, de preservação permanente, né? Como que a gente vai medir, né? Qual o estado. Então, na prática, é difícil a gente avaliar isso. Mas é uma orientação real e coerente. Porque para que você colocar, né? Você colocar na orientação de produzir de maneira orgânica, otimizando o uso dos recursos naturais, e os recursos naturais funcionando aí, né, na área de preservação permanente, naturalmente, né? Então, se não tiver uma compreensão realmente de por que tem que conservar, né? Então, é difícil. Mas é um ponto a ser trabalhado, tá? Isso. Só que, como eu estou falando, para nós, às vezes, da área agronômica, técnica, né? Às vezes não é muito fácil a gente resolver isso, mesmo abordar ou apresentar metodologia para a gente trabalhar isso, tá? Mas a atenuação da pressão antrópica sobre os ecossistemas naturais e modificados, ou seja, o uso das áreas, né? Essa otimização, as áreas desmatadas, então se tiver que desmatar, que seja realmente aquele tamanho que a pessoa vai dar conta mesmo, né? De trabalhar, né, dentro da agricultura familiar, né? Então, é dentro disso. A proteção, a conservação, o uso racional dos recursos naturais, né? Assim se trata de água, solos, né? Principalmente, ou madeiras, né? O incremento da biodiversidade animal e vegetal. Bom, esse ponto
esse incremento, assim, eu acredito que colocar desse jeito, porque tem uma referência de agricultura realmente, enfim, da Europa e tal, do sul do Brasil, nas áreas mais simples, né, de produção direcionadas, né, onde realmente a diversidade animal e vegetal realmente está cada vez mais fina, né? Então, é colocado isso, mas se a gente coloca, né, se a gente traz o ponto de vista da agricultura na Amazônia, a gente vê que não é bem isso. Por que a gente não colocaria assim, manter? Já seria uma coisa também, né? O mesmo assim, valorizar. Então, assim, são alguns tópicos, né? Mas assim, só quero alertar pelo fato que realmente é difícil a gente avaliar isso, né? E a regeneração das áreas degradadas, né? Então, também um ponto que também não é muito fácil de operacionalizar, né? Bom, então eu coloquei aqui o ponto que a gente pode ter uma avaliação, né? O solo, né? A água, e assim, a biodiversidade, com a diversidade, né, de hortaliças, no caso, que vai ter, que usa assim, de planta, que não é de hortaliça, que usa lá dentro. Então, esses são os dois que eu coloquei aqui dentro dessa ótica, né, mais agronômica, que a gente pode avaliar um pouco, né? Ok. Algumas atividades econômicas, né, dentro dos requisitos gerais, o melhoramento genético, esse tópico eu ainda não entendi bem como que ocorre, mas, enfim. A manutenção e recuperação de variedades locais, tradicionais ou crioulas ameaçadas pela erosão genética. Então, é uma linha também, né, de trabalho que nós estávamos vendo que tem uma pequena experiência, né, dentro da variedade local, crioula, mas como eu estou falando para você, na feira, né, a gente vai lembrar o que realmente na feira tem condição de levar, o público vai comprar, enfim, tem esse ajuste, né, entre a produção e o consumo que é um processo, né. Ou a produção, manutenção do equilíbrio do sistema de produção, ou seja, pensar no sistema, né, a longo prazo, né, a integração, produção animal e vegetal. Gente, isso é mais um desafio, né, mais um que tem, né, porque muitos não têm essa integração, né, animal e vegetal. E aí, quais seriam esses animais, né? Seria o quê? Galinha? De que maneira seria criada essa galinha? Como que seria essa integração? Então, tem experiências, sim, muito interessantes, mas é um desafio. E tem agricultores dentro da Apuã que já chegaram a essa conclusão depois de anos e anos e anos. Olha, eu vou ter que ter o meu galinheiro porque eu quero o adubo dessas galinhas para poder fazer o meu composto, para ter uma fonte segura. Então tá. Nunca tinha pensado em adquirir galinhas, mas a necessidade, né? Então é um tema, né, interessante, né, que para resgatar. Bom, a valorização dos aspectos culturais, regionalização da produção, né, considerar realmente quais são os produtos da região, né, para que ficar se quebrando cabeça, né, produzindo brócolis, né, que fica meio estranho, né? Então, e outros produtos assim que realmente não são da região, enfim, não tem identidade, assim, por que insistir? Essas são as escolhas, né? E aí é dentro de uma coerência também. Bom, e aí a saúde animal também, né, assim, dentro da prevenção. Então, isso aí são as linhas gerais, né? Sendo que é difícil avaliar isso. Mas são reflexões, tá? Sobre como que está a propriedade. Então, isso aqui a gente pode analisar mais um pouquinho. Bom, e aí os aspectos sociais, né? Enfim, isso daí também é trazido por várias pessoas, né? Que realmente as pessoas sejam respeitadas, né? Dentro do seu trabalho, a qualidade de vida, né? E a questão da capacitação, né? É fundamental, né? Para crescer, para ter novas opções, então, para todos os trabalhadores, né? Sendo que aqui nós estamos trabalhando dentro do contexto da agricultura familiar, né? Então,
qualidade de vida da família envolve assim, alguns elementos, né? Escola, enfim, acesso, né? Assim, algumas condições. Pode passar, por favor. Tá? Então, dentro desses requisitos gerais que traz, que eu mostrei assim, os princípios, né? Então, mas aí, o que o agricultor tem que fazer para demonstrar que ele está, enfim, dentro dessa linha que tem uma coerência? Então, assim, tem algumas a questão de documentação e registro, né, de compra, de venda, que tem que ser feito, tem que ser guardado. E isso é mais um desafio, tá? Eu acho que só um desafio aqui. É mais um desafio fazer esse registro de acompanhamento, não está assim na cultura, não é simples, né, para produtos assim, miúdos, diversificados. Se fosse assim, saca de café, é bem fácil registrar, não é verdade? Muito fácil. Agora, você fazer a soma de não sei quantos produtos, né, bem mais complicado. O plano de manejo, né, que, enfim, tem como objetivo o próprio agricultor, enfim, fazer uma projeção, uma descrição, conhecimento realmente daquela área, né? Também não é um documento fácil de ser elaborado, nós estamos buscando fazer esse plano de manejo junto com os agricultores, mas aí a gente não, nós estamos na fase ainda experimental. Mas acreditamos que assim, daqui a uns 3 meses a gente já vai estar com um que a gente vai poder rodar e de tempo em tempo a gente vai poder avaliar. Fala também do o período de conversão, ou seja, uma pessoa que usava, né, alguns produtos químicos, né, outras práticas, então ela tem um tempo de conversão que depende da cultura, né, para poder. Então fala também desses contextos aí e também a conversão parcial ou então a produção paralela. E isso, há um tempo a gente pensou assim, não, mas olha só, nós não temos produção paralela. O agricultor ele produz orgânico e acabou-se. Não é verdade? Né? Mas aí depois, quando a gente foi analisar, a gente viu que dentro da área, né, tinha a produção de galinha. E aí, o que a galinha come? Né? Então, na verdade, tinha uma produção paralela, porque o ovo da galinha ele não estava orgânico. Então, isso aí a gente foi vendo realmente assim, os detalhes, né? Que pensava que não tinha. Mas, pelo menos para as hortaliças, nos casos que a gente tem, não é paralelo. Porque a dificuldade seria de ter a produção paralela para o mesmo produto. Aí teria que ter todo um procedimento, né, para registrar, para rastrear. Né? Mas isso, no caso, não ocorre. Pode passar, por favor. Bem, então, aí eu vou só trazer, aí vem as regulamentação, né, e aí produção animal, vegetal, e aí as normas que de tempos em tempos elas podem ser alteradas. Pode passar. E vou só trazer aqui da produção vegetal, tá? Porque a produção animal também é outro, assim, bem complexo, né? E dentro desse regulamento técnico, o que ele traz, né? Ele fala, então, ele dá assim, algumas orientações, né, sobre o sistema produtivo, né, ou as práticas de manejo, né, e aí ele detalha e, consequentemente, orienta também assim, o agricultor também a detalhar isso dentro do seu plano, né, sementes e muda, né, qual é a origem, né, como é o procedimento, a fertilidade do solo e fertilização, quais são as práticas, né, que estão sendo utilizadas, né, para conservar o solo, para adubação, e o manejo de pragas, né, pragas e doenças. Então, ele traz algumas orientações sobre isso, gerais, e no anexo traz o que uma das colegas nossas que trabalha conosco, né, a Cássia Neves, sempre fala, né, o que pode e o que não pode. É isso que eu estou querendo saber. O restante não me interessa. Né? Mas o que pode e não pode está lá no anexo. Tá? E isso também está sendo avaliado de tempos em tempos, ou seja, pode entrar novos elementos, substâncias, rochas, né, elementos, tá? Pode entrar e também pode sair, se observou, se deu problema e tal. Então é uma coisa bem dinâmica, né? Substâncias autorizados e os valores de referência em contaminante. Onde? Na água e no composto,
tá? Então, isso aí também, mais um desafio, tá, gente? Não são poucos. Qual é o desafio? Qual é a qualidade do composto que a gente está produzindo? Quem faz a análise? Qual o nível de confiança? Qual o nível de padrão que nós temos? Então, são questões, tá? E aí, as substâncias ativas, né, permitidas, né, no caso, para o controle de pragas e doenças. Pode passar, por favor. Então, é isso, tá? Nesses tópicos que eu vou trazer para vocês algumas experiências, tá? Que nós podemos observar no campo. Bom, o sistema de produção canteiros, né, para hortaliças, né, pode ser aberto, né, pode ser coberto. Geralmente, assim, a cobertura é bem simples e a cobertura ela não atinge toda a área de hortaliça, né, assim, aos poucos. Então, às vezes tem uma estufa e aí uma outra área fora, né, dependendo das possibilidades do agricultor, né. Também aqui na fotografia a gente vê que o agricultor, por exemplo, dentro do processo, né, querendo ampliar a sua área, né, às vezes tem que usar algumas áreas com declive, né, como aqui nessa fotografia aqui. Então ele tem que fazer um pequeno terraceamento para poder colocar os seus canteiros, né, e é mais uma dificuldade para manter a qualidade do seu solo, né. Então, e aí nós temos assim esse caso da estufa, né, onde tem as leiras, estufa sempre aberta, né, porque a questão climática aqui é fundamental, né, e enfim, tem que ser alto, aberto, né, e então é desse jeito que a gente encontrou pelo menos alguns. Pode passar, tá? Bom, o sistema de produção canteiro, né? Também aí aqui nós temos a alface, né? Tem alface, coentro, cebolinha, isso aí a gente encontra quase todas, né? Eu estava falando para vocês. E aí a taioba, por exemplo, né? Sendo cultivada aqui em canteiro também tradicional, mas tem outros agricultores que plantam a taioba assim, mais assim na roça, né? Consorciada com mandioca, macaxeira. Então, tem esse sistema, assim, vamos dizer assim, entre aspas, tradicional, né, em canteiro, e outro sistema assim, mais espalhado, né? Pode passar. Bom, aí o sistema de produção, né? O consorciamento dentro das leiras, né? Então, isso aí, às vezes a gente pode chegar na área do agricultor, né? Dizer, poxa, mas tá tudo sujo, né? Não fez a limpeza, né? Mas não é bem assim, né? Também tem assim, esse consorciamento aqui no caso nós temos a cebolinha, o cariru e então é isso, o maxixe, a cebolinha e aqui o cariru aqui. Então assim, é muito interessante e isso assim eu diria, tá gente, que nós para a gente estudar a fundo, né? A gente tem que ir várias vezes e tal, e é muito rico, tá? Então, assim, as bordas do canteiro são aproveitadas para algumas culturas assim, mais rústicas, né? O cariru, também o jambu e tal. E aí dentro do canteiro também pode ser consorciado, porque tem o solo tá sendo adubado com composto e tal, então assim tem essas possibilidades, né? Então, isso, cada agricultor vai desenvolvendo, né, sua experiência para essa questão do consorciamento dentro dos canteiros. O que dá certo e o que não dá certo. Tá? Mas, de maneira geral, as iniciativas de consorciamento elas são muito interessantes. Né? E assim, no intuito de aproveitar realmente a área, né, do canteiro, de maneira complementar entre uma planta e outra, né? A couve, por exemplo, ela ocupa um espaço limitado, né? Dá para plantar outras plantas na entrelinha e ocupar o canteiro, que não é uma prática comum assim, enfim, nas áreas de plantio de hortaliças em geral, canteiro, assim, uma coisa só e pronto, né? Mas tem essas experiências. Tá, pode passar, por favor. Bom, também as hortaliças, né, integradas à roça,
né, se é ariá, taioba, quilcubil, plantado mesmo na roça, né, são hortaliças assim, que demoram um pouco mais, né, para se desenvolver, para trazer os seus resultados, e se desenvolve muito bem nos ambientes de roça. Então, são cultivadas ali, né, uma roça assim, com plantio diversificado, né, não é só a macaxeira e a banana, né, procura acrescentar realmente os produtos, né, aproveitando a abertura dessa área, mais uma vez, né, aproveitando a área aberta, né. Então, isso, o exemplo do cubil, tá? Passa, por favor. Bom, também outro sistema de produção, né, que a gente observa em algumas áreas, né, que é o PAIS, né, que é o Projeto Agroecológico Integrado Sustentável, né, é isso? Então, que é, na verdade, um modelo, assim, enfim, proposto, né, que está sendo multiplicado aqui, né, pelo SEBRAE, e eu diria que essas fotografias, até essa da direita, né, o agricultor ainda não tinha colocado a ligação com a água, tá? Então, assim, ainda não estava funcionando e tal. E aqui à esquerda, que é na casa do seu José Rodrigues, aí também não tinha ainda a ligação com a irrigação e tudo mais, mas ele estava utilizando os canteiros, já estava se tocando realmente o pai, né, fazendo suas mudas, fazendo os seus plantios, e enfim, hoje eu sei que ele está, né, Márcio? Hoje já está com irrigação, já está assim, com mais vapor, né? Mas é uma proposta, né? Dentro do claro da propriedade, né? Onde, bom, não sei, não vou nem me detalhar isso, né? Mas enfim, a ideia é que no meio, né, tem o galinheiro com algumas galinhas, né? Aí os restos de hortaliças, né, que não, assim, são, enfim, limpa, separado, que não são levados para a feira, pode ir para as galinhas, né? E aí o esterco da galinha pode ser utilizado para fazer o composto. Então a ideia é essa, e aí dessa maneira organizado, né, de maneira central. Resumindo, mas tem muito mais para dizer, tá? Sobre esses pais. Pode passar, por favor. Bom, essas espécies não convencionais, né, que o cariru, o jambu, eles são plantados assim, de maneira, assim, como falei anteriormente, aproveitando os espaços, beira do canteiro, início do canteiro, né? Muitas vezes não é assim aquela, vou fazer um canteiro de jambu aqui, não, é mais assim aproveitando as áreas também, tanto é que os dois, né, eles têm uma tendência, uma vez instalado também, eles se desenvolvem bem rapidinho, né, ocupam um espaço bem grande, então eles respondem bem realmente, enfim, ao manejo, né? Então, esses são exemplos, né, de espécies não convencionais que a gente encontra, mas a repartição na área é mais, vamos dizer assim, do que nós observamos, tá? Aleatória, assim, um pouquinho aqui e tal, não são aqueles canteiros. Canteiros organizados é mais para a questão, assim, é mais tradicionais, né? Isso que nós observamos, tá? Pode passar. Bom, a muda de semente, né, por exemplo, as hortaliças são feitas dentro da propriedade, né, assim, com os recursos, enfim, às vezes pouco recurso, né, por exemplo, aqui não está nem protegido, o ideal é que esteja protegido, né, da chuva, porque pode ter danos, né, então, e também tem a questão da origem da semente, né, que até hoje, assim, dentro da associação tem alguns que compram a semente em outro estado, né, e revende para os outros, mas assim, não poderia dizer para vocês quanto por cento isso corresponde da semente, ou seja, é um gargalho, por enquanto, tá? A questão das sementes dos hortaliças, tá? Pode passar. Bom, então tá, o sistema, né? A semente muda e a fertilidade do solo. Então, dentro dessas práticas, né, desse manejo da fertilidade, nós temos muitas experiências, né? E aqui, por exemplo, a cobertura morta. E essa cobertura morta
Também a gente observou muita coisa, né? Assim, como que é, né? Às vezes nem tem. Às vezes nem tem. Às vezes tem aqui, olha, com folha da mata que puxou, às vezes é com palha seca, né? Então, dependendo da cultura também, então como que vai colocar essa cobertura morta, que é fundamental, realmente fundamental para proteger o solo, manter a umidade, gastar mais tempo, mais energia com irrigação, tem umas plantas, enfim, mais equilibradas. Então, tem várias... a gente observou, né, várias maneiras de fazer essa cobertura morta, né? Pode passar. Eu acho que tem outros exemplos de cobertura morta, né? Aqui à esquerda não tem, né? Imagina. Nu, né? E aqui à direita tem, né, uma palha cobrindo algumas mudas, né, dentro do canteiro. Então é fundamental, né, semear e logo cobrir, assim. Enfim, tem a área aberta, né? Quanto mais aberta a área, mais necessária ainda é, né? Então tem esse balanço. Mas mesmo nas áreas cobertas, né, protegidas, mas mesmo assim a cobertura do solo é fundamental para manter equilíbrio, né, da vida do solo. Bom, e o composto, né? É fundamental também, e mais um gargalho, tá, gente? Primeiro, fazer esse composto, assim, às vezes a mão de obra é limitante, enfim, é uma questão também de prática, mas enfim, para fazer o composto, para fazer em quantidade realmente que esteja de acordo com a demanda, né, com o tamanho das leiras e tudo, então realmente é um gargalho, e tanto que, assim, as equipes, né, que vão a campo, elas ficam batendo nessa tecla, né, realmente de composto, dialogando, e também não tem como que a gente fala, uma receita só, né, para composto, tem inúmeras receitas, não, maneiras de fazer, né, pode ser aberto, pode ser numa área protegida, com vários tipos de material, a ideia realmente, essa ideia central, é aproveitar os recursos da propriedade, isso, aproveitar o uso dos recursos naturais. Então, vamos aproveitar o que tem aqui, não é verdade? Porque tem alguns agricultores, né, dentro da Apuam que estão com essa dificuldade, sentindo na pele, né, e estão colocando assim para a gente, olha, seria legal, né, se tivesse composto para vender, né, se a escola fulana de tal produzisse composto, né, e seria bom, não é verdade? É mesmo, né? Só que melhor mesmo é produzir. Agora, se precisa de mutirão, se precisa de fazer um ajuste, é isso aí. Acreditando que tem possibilidade sim de fazer. Agora, nós podemos ver também, mas eu não trouxe o exemplo aqui, tá? Que na área periurbana em Manaus, onde tem um agricultor que tem maior capacidade também de investimento, né? Onde realmente ele investe no composto, contrata pessoal, determinada data para produzir a quantidade que ele precisa, e aí todo regularmente, não para, não falta, aquela coisa assim interessante. Também são mais de 10 anos, enfim, de processo, né? Então, mas dentro das áreas do assentamento, tá, a gente encontrou realmente alguns gargalos dentro do composto, embora realmente todos fizeram aula sobre compostagem e tal, mas na prática a gente não está vendo assim esse composto atender as demandas. Pode passar. E aí, então, aí, durante as visitas, aproveita, né, para fazer, trabalhar esse composto, né, ver como que está, enfim, contribuir, né, com o agricultor. Pode passar. E aí, adubação verde, tá? Que são adubação verde, né, que é o uso de folhas, né, assim, material verde para cobrir o solo e principalmente adubar também, né, porque ela tem uma decomposição mais rápida. Então, aqui a gente tem um exemplo de uso da glifosate, né, dentro das mudas de alface, mas a gente observa que assim, é interessante. Só que, assim, conversando, a gente diz, olha, a gente acha o seguinte, tem que ter mais, cobrir mais o solo.
né? E aí decompõe rápido, então você tem que manter também. Então, isso são as práticas assim, que a gente observa, mas que ainda precisa de alguns ajustes assim, para poder dar maior efeito, né? Ok, pode passar. Bom, e aí tem a questão do uso do biofertilizante, né, que vai com o adubo foliar, e ao mesmo tempo, né, ele atua também com controle de praga e doença, então é o principal utilizado com controle de praga e doença. Assim, quando ocorre, né, um ataque, alguma coisa, é utilizado com mais intensidade, mas de qualquer maneira, também a ideia é que seja utilizado assim, como preventivo, né? Prevenção seja sempre aplicada para manter uma boa nutrição da planta e aí assim evitar essa questão do controle das pragas e doenças. Sendo que essa questão das pragas e doenças também, o fato de estar sempre consorciando, né? Sempre, enfim, mantendo a diversidade de hortaliça, né? Mantendo também um pouco da vegetação natural, isso também contribui para manter as pragas, né, do mesmo nível que não sofra, que não fuja assim, do controle. Né? Então, isso que a gente também observou. Tá? Pode passar. E aí também no controle de praga, né, espécies hospedeiras e predadores, né, assim, manter o margaridão. Esse margaridão também é utilizado para adubação verde, né? Então, e também ele é chamado flor do mel, né? Então atrai vários polinizadores, vários insetos, que esses insetos podem, assim permite, né, manter um equilíbrio realmente dentro da propriedade. Né? Então é o uso dos recursos naturais, né? Aumentando a biodiversidade para poder também ter um controle, um manejo da propriedade. Pode passar. E, enfim, para terminar, né, os desafios, né, dentro desse contexto, né, do sistema de produção, né, como que as práticas, né, os manejos, né, e assim, surpreendente para mim, assim, vamos dizer assim, uma descoberta assim, de cada momento, né, porque cada propriedade é uma realidade. Então, para o pesquisador que gosta de repetição, né, é um pouco difícil. Cada propriedade é uma realidade, é uma complexidade, né? E também nossa equipe, né? A gente nunca andou na propriedade toda, né? Para a gente sentir, ver melhor, né? Como que a gente podia integrar mais? A gente nós não demos conta ainda. Então nesse universo e tal, então nessa complexidade, essa diversidade, essa riqueza, né? Ao mesmo tempo das propriedades, né? O potencial para a produção de hortaliças e outras fruteiras também. Dentro do nosso grupo também tem colegas, né, que, enfim, sempre buscando incentivar, integrar também com a produção de frutas, né? Não dá para se especializar em alguma coisa, né? Esquecendo do ecossistema, né? Com sistemas agroflorestais, enfim. Não sei se tiver uma palestra também, né? Mas esse mês sobre isso, mas então é isso, né, de maneira integrada. Então, eu só dei um foco, né, para a questão dos hortaliças, onde tem os desafios, né? O plano de manejo, ou seja, como estou falando, a propriedade ela é original, complexa, né? Então, como que a gente vai retratar? E é dinâmica ainda, né? O ciclo e quando aquelas plantas, por exemplo, não convencionais, né, que se aproveitam às vezes dos espaços, né, para plantar, então é uma coisa muito dinâmica. Fica difícil você colocar isso no mapa, né? E dizer o próximo ano que vai ser assim, nossa, mudou tudo, né? Então fica um pouco difícil. Também a avaliação econômica, mais um gargalho, tá? Que assim, tem algumas pessoas trabalhando nisso, mas é um gargalho mesmo, assim. Dentro dessa diversidade, como que a pessoa faz para saber verdadeiramente quanto que custou para produzir aquele pé de cariru? Como que faz isso? Somente um programa muito desenvolvido, né? Difícil,
né? Então, assim, é delicado, é um desafio, né? Fazer essa avaliação econômica, né? A gente pode fazer de forma macro. Tem algumas pessoas trabalhando nisso, né? E outro desafio também que a gente observou, né? E aí a gente vai voltar para a feira, né? É o planejamento, ou seja, fazer que não falte, porque o consumidor todo sábado está ali, ele quer, não tem mais, olha, está tudo pequenininho ainda. Poxa vida, não está querendo ouvir isso. Então, dentro desse planejamento a gente percebe algumas dificuldades, né? Assim, algumas propriedades têm mais dificuldade do que outra, mas a gente reconhece, tá, gente, que dentro da realidade não é nada simples, né? Se planejar, e enfim, dentro dessa diversidade também, nesse contexto dos agricultores, né? Trabalhando em assentamento, né? Buscando sempre produzir, né? De tal maneira que possa manter e, enfim, por meio dessa atividade, manter a sua família. Né? Pode passar. Então, tá, para finalizar, tá, gente? Enfim, essas informações, né, e essas ações, elas estão integradas, né, dentro da rede de agroecologia, né, que busca fortalecer, né, a agroecologia e a produção orgânica aqui no estado. Então, como que a gente faz isso? Acreditamos, né, que se unindo, né, buscando se unir cada vez, se conhecendo, fazendo reuniões, tendo os objetivos comuns, né, indo para campo junto e compreendendo também, os agricultores que estão na feira. Para finalizar, eu até falei para algumas alunas, né, do projeto, para elas, olha, é incrível. Não é a mesma coisa eu ir na feira hoje, que eu já fui na área dos agricultores, e antes, que eu não sabia nem o nome deles, nem imaginava onde era a área deles. É incrível, não é a mesma coisa. Né? Então, assim, também são como que a gente fala? Lados bons, né? A gente crescer com isso, né? Enfim, entendendo verdadeiramente realmente como que esses agricultores, né, mantendo o diálogo sempre com eles, porque senão não temos motivo para, né, enfim, para continuar, né? Então, mantendo essa relação com eles dentro desses objetivos, tá? Então, muito grata, tá, vocês aí do Musa e do NEA também, tá? E, enfim, se vocês tiverem pergunta, estou aqui dentro do possível, tá? Banho, pegamos o carro, vamos para o trabalho, voltamos para casa, é todo ritual, né? Na etnia Sateré-Maué também há este ritual, né? Onde esses valores, as crenças, elas estão impregnadas